Vou fazer aqui nós combinamos aqui, nós tínhamos 3 atores aqui, inicialmente, né, o Roberto Montemor, que falaria um pouco mais da questão da estrutura urbana, acredito eu, da organização do espaço. Eu falaria um pouco mais da questão socioeconômica, mais econômica. O Chico está aqui, cuida do resto, né? Então, eu vou cuidar um pouco da socioeconômica. O Roberto fica devendo para a gente uma apresentação, mas ele teve um problema de saúde, está tudo bem com ele. Já está, sexta-feira já está operacional, que eu já agarrei ele numa reunião já à tarde. Então, mas eu vou cumprir minha parte, deixamos o Roberto para uma outra, né? E o Chico chega ali fazendo a outra abordagem, né? Complementar a essa. Bem, eu vou começar, apresentando aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem um núcleozinho mais ou menos no meio, aí na linha 8, 9 ali, 10, um pouco, né, sobre a discussão econômica, como se dá essa relação de organização produtiva e território, exploração de recursos naturais, uso de recursos naturais e o grau de capacidade de sustentação disso no longo prazo, tá? Porque, em geral, essa que é a grande discussão. E os desafios que tem para você utilizar um novo modelo que não seja predatório, destrutivo e que dê uma perenidade àquela comunidade ou sociedade. Esse é o grande problema. A questão aqui, no caso específico, é que nos foi colocado que é o quadrilátero ferrífero. Esse que foi o contexto nosso, é o contexto aqui da região metropolitana, né? E algum entorno muito próximo, né? E alguns pontos espalhados pelo território mineiro, dispersos pelo território com outros minérios que não o ferro. Tá? Então, nós vamos falar aqui, eu vou falar muito mais do ferro, do quadrilátero ferrífero e não da exploração mineral em geral. Tá? O primeiro ponto a colocar é que, além de ter naqueles pontos lá do objetivo de sustentabilidade no longo prazo colocado, nós temos também discussões, outras paralelas pela United Nations, né, que colocam a questão da vulnerabilidade econômica, resiliência, e uma delas aqui, que me interessa em particular, é a questão da miséria, da pobreza no entorno dessas regiões, a questão da regulação e uso da terra, que é o primeiro tópico, que seria mais uma questão que o Roberto abordaria certamente com maior capacidade, e a questão da dependência de uma única indústria. Meu ponto central aqui nessa apresentação, tá, é tocar neste terceiro tópico, tá, que é a questão da dependência. E essa dependência tem uma relação muito forte com a exposição à permissão de uso da terra desregulada, de forma não regulada, com estruturas que mitiguem impactos ambientais que são perenes e mais proteja a população no entorno disso. Nós pegamos as nossas regiões mineradoras, praticamente hoje, nesta parte aqui, não é verdade em outras partes, tá? Nós encaixamos praticamente nesses 4 pontos de vulnerabilidade econômica, social, ambiental e tudo mais. Então, é uma região de ampla vulnerabilidade sobre um ou vários desses aspectos colocados. Eu vou focar mais na questão 3, que é a dependência de uma única indústria, que é uma característica importante aqui do quadrilátero ferrífero. Bem, qual que é o problema da vulnerabilidade econômica? É a exaustão daquele recurso ou a não competitividade daquele recurso no cenário internacional, que é o caso, tá? Que é um caso importante aqui. Provavelmente nós não teremos a indústria mineradora em Minas Gerais não acabará por falta de minério, acabará por falta de competitividade, tá? Porque é um player, o mercado é mundial. E a capacidade da gente recuperar essas regiões, que é, vamos dizer assim, nesse gráfico aqui acidental, é uma linha verde. É possível se recuperar depois da exaustão desses recursos naturais? O que ocorre? Tá? Ou nós vamos entrar numa área de grande depressão econômica local. Para quem acha isso estranho, tá? Basta alguém que já assistiu alguns filmes desses de faroeste, olhar aquelas cidades mineradoras. Tá? Nos Estados Unidos, hoje, nós devemos ter provavelmente uma centena dessas cidades hoje viraram destroços urbanos. Tá? Uma centena. Se nós formos na Austrália, idem. Se nós formos em algumas regiões mineradoras ali no Vale do Ruhr, França, o norte, Nord-Pas-de-Calais, que era um tema que, aliás, o Roberto trataria aqui, tá? Nós temos uma situação de forte depressão econômica. O que é depressão econômica? Uma queda do nível de atividade e não se recupera mais. Tá? Processo ali de degradação em vários aspectos socioeconômicos generalizado é possível.
Vocês têm aqui talvez um conhecimento maior sobre a exploração de ouro lá na Amazônia, né, Serra Pelada, que tinha uma cidade florescente ali no meio, aquilo virou um buraco, literalmente um buraco no caso, né? E uma região abandonada quando chegou o momento de ter uma cidade de alguns milhares de habitantes. Essas são as circunstâncias que nós estamos colocando aqui para ser bem objetivo com a sustentabilidade econômica, né? E a relação que isso tem com o espaço, com o território e com o recurso natural. Bem, como é que a região mineradora, tá? Aqui e talvez em outros lugares, tá? Primeiro que você tem aqui, no caso do ferro especificamente, não é verdade em outros minérios, tá? Você tem grandes estruturas integradas, verticalizadas, geralmente a gente colocadas com visão externa, integração interna, intramuros, tá? O que é isso? Tem um site, um pit minerador fechado. O entorno dele se organiza à revelia da precisão interna na produção, tá? Ele tende a ser fechado, integrado, isolado do seu entorno, produz muito pouco efeito externo, né? Esse efeito externo dele é porque ele é pouco, porque o processo é pequeno? Não, o processo é gigantesco, são escalas gigantescas de produção. O problema é que esse volume todo, somente uma parte muito modesta se integra com o entorno. Entretanto, com essa integração com o entorno, ele organiza o espaço e a saída dele, ele desintegra o entorno. É algo bem complicado, Leandro. Se você pegar, por exemplo, o faturamento de uma mina e a operação de uma mina em qualquer uma dessas cidades, basicamente o impacto que tem ali são a folha salarial, o emprego. Quase todo o resto não é modificado por isso. Nem mesmo a organização urbana, que, aliás, a empresa prefere não se entreter com os desafios de uma organização urbana. Ela, muitas vezes, empurra até a organização urbana. Como é que ela faz isso? Compra terra. Compra terra e forma, muitas vezes, um cinturão verde em volta da mina, que já é, aliás, uma compensação ambiental obrigatória, e ela usa isso, muitas vezes, para se tornar ainda mais do que fechado. Isso não é um erro, nem má-fé, nem estratégia, isso é basicamente uma lógica de negócios, é natural que isso ocorra, uma estrutura muito integrada, uma estrutura, para usar um jargão de economista, é uma estrutura fordista. A mineração é uma atividade industrial, tá? Não é, tem um nome muitas vezes que muitas vezes a pessoa acha que é complicado, é extrativa mineral. Aquilo é uma produção industrial que ela está trabalhando numa escala muito parecida com uma indústria automobilística. Aquilo é uma linha de produção de extração de minério, integrada, muitas vezes de alta tecnologia, com um sistema fechado dentro. De fato, a indústria automobilística é mais aberta do que esta. Ela tem mais articulação externa à indústria automobilística do que uma mineração. Estou falando de Fordismo por quê? Porque é na época de Ford, que ela é integrada. O Ford era tão esquisito que tentou até produzir borracha aqui na Amazônia, né? Você vê o grau de integração interna. No caso da mineração, eles também fazem isso, tá? E jogam tudo para dentro desse pit, né? E se integram um pouco com o seu entorno. O que é uma estratégia de negócio, tá? Razoável. Por quê? Porque a concorrência dela é internacional. Ela tem que fazer uma integração. Então, essa empresa tem uma escala muito grande para o município, para a localidade, e baixa integração ao mesmo tempo. Mas essa baixa integração tem um peso muito grande na vida fora da mina. Tá? Na vida fora da mina. Tá? A renda gerada aqui dentro, apesar de ser guardada as proporções com o faturamento gerado pela empresa, a renda ainda pequena, mas o impacto dela local é muito grande. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Esse aqui é o grande foco da minha fala agora. Tá? Primeiro, Minas Gerais. Tá? Minas Gerais tem basicamente uma escala flutuando nos últimos anos em torno de 5% do seu PIB, tá? Da sua renda decorrente da atividade mineradora. É um valor superior ao que ocorre no Brasil. Tá? Isso aí é pouco, Fala 5%, porque a gente fala aqui, tem gente que falou que impacto no PIB da paralisação eu vi uns números aí, não vou nem citar a fonte, tá? Mas vi uns números, o pessoal fala assim, não, o impacto no PIB de Minas Gerais vai ser de 10%. Eu falei, caramba, vai falir 2 vezes o complexo minerador, né? Uma coisa fantástica, eu nunca vi isso, né? Vai ser um buraco negro, né? Ele vai chupar mais parte do PIB, né? Uma coisa muito doida, né? Não é verdade, a mineração em Minas Gerais, ela é pequena, tá? Ela é pequena, não é muito grande. Qual que é o problema principal? Isso nos torna menos vulnerável. Quem fica menos vulnerável à mineração? Bem, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora. Agora, o problema é que esse 5% nessa média é concentrado. Ele é um problema regional.
É um problema regional e não é desprezível, tá? Mesmo sendo uma parcela menor do que muitos imaginam da produção do PIB de Minas Gerais. Tá? Bem, isso aqui é a produção mineradora no Brasil. Tá? Isso aqui é uma maravilha, né? Por que é uma maravilha? Você imagina que esses locais onde essa produção ocorria passaram praticamente ilesos a crises econômicas. Tá? O que acontece? Esse gráfico aqui parece uma linha reta, né? Bonitinho, né? Não sei o quê, mas isso é o que ocorreu até recentemente. Você imagina um município que tem uma mineradora desse tamanho e não sofre impactos econômicos do resto do Brasil. Ele tem uma certa adesão ao modelo. E isso é um aspecto importante. O prefeito, os negócios, a organização, todo mundo adere a esse modelo porque o isola da instabilidade que nós passamos nos últimos 10 anos, para o bem e para o mal. Tá? Há uma certa estabilidade econômica, então as pessoas tendem a fazer o quê? Valorizar isso, o que é verdade. O que é verdade. Olha a oscilação de preços. Como é que oscilou o emprego nessas localidades? Não oscilou. Não oscilou. A margem é tão absurdamente elevada que a oscilação de preço não produziu grandes oscilações no emprego. E como eu falei para vocês, antes um pouco, o grande impacto nessas localidades é emprego e renda. É emprego e renda. Então, a pessoa, a população, a organização, a produção, se sente confortável com isso. Isso é um problema. Tá? E uma solução. Porque, por exemplo, ninguém pegou crises econômicas violentas. Pegou deflação de preços, né, de commodities, né, que está aqui o exemplo, mas não pegou redução da quantidade produzida. E se você quer produzir mais, você tem que empregar mais. Você manteve o emprego nessas localidades. Tá? Se nós partimos, agora vem um detalhe para Minas Gerais. Tá? Nota o seguinte, a nossa produção em 2016, quase 200 milhões. Produção no Pará, 145. Pegamos agora 160, o Pará 190. Inverteu. O que aconteceu é o seguinte, lamento informar para vocês, mas a mineração está em queda em Minas Gerais. Tá? E não é por causa da paralisação da Samarco, não é por causa desses acidentes, é porque abriu capacidade no Pará. Abriu uma capacidade no Pará de quase 100 milhões de toneladas ano. Nós temos um concorrente efetivo a isto. Aquele conforto que se tinha, agora está em xeque. Tá? E aí que vem a questão de o que fazer. Tá? O que fazer? Minas já não é um estado minerador dominante, ele é o segundo colocado. E eu não sei os números de 2019, mas eu acho que deve ter estabilizado mais ou menos na casa dos 200 milhões em Minas Gerais, com uma quedinha, 200 milhões no Pará, com uma queda aqui por causa do acidente que ocorreu, das rupturas e paralisações de barragens que ocorreram, que agora se tornaram, teve uma grande, Brumadinho, e mais umas paralisações decorrentes de outras instabilidades, né? Eu acho que foi 3 ou 4, se não lembro direito, né? Bem, e hoje nós estamos com nível de produção menor que 2011. Tá? Minas tem que repensar essa situação. Tem que repensar porque a mineração não puxará mais a sustentação econômica dessas localidades. O que será feito aí? O que poderá ser feito? O que deverá ser feito? Bem, eu peguei aqui os grandes municípios mineradores de Minas Gerais, CEFEM, total. Identifiquei isso pela contribuição à exploração mineral, tá? Que é o que chamam de CEFEM. É uma tributação sobre o faturamento das empresas. Essa renda é distribuída pelo Estado, para os municípios e para a União. Uma parcela bem pequena, a maior parte é para o Estado e para o município. Essa aqui é a ordenação em 2018, tá? O ano passado. Nota o seguinte, nós temos ali 20 municípios, tá? São os 20 maiores CEFEM. Na verdade, nós temos CEFEM até uns 40 municípios aqui, mas os grandes são esses daqui, tá? Nós temos 20 municípios que pegam mais ou menos 93% de todos os CEFEM arrecadados em Minas Gerais. Isso aí é onde está os 5% do PIB, concentrado em 20 localidades. Tá? Em 20 localidades. Bem, 93% aqui.
E os 2 locais onde nós temos as rupturas e os desastres com as barragens estão colocados aqui. Estão lá no topo dos 10 mais. Tá? Dos 10 mais. Olha o peso disso agora na economia local. Tá? Primeiro, tá? Colocar para vocês aqui, eles têm 93%, tem um detalhe importante, aqui no orçamento fiscal. Mais ou menos 15,7% da arrecadação municipal vem do CEFEM. Tá? O que quer dizer o seguinte, que esses municípios dependem da sua estabilidade, os serviços públicos municipais dependem da mineração. Tá? Depende da mineração. E essa dependência gera uma relação de amor e ódio. Uma relação de amor e ódio. O prefeito depende da mineração para manter o quê? O seu serviço. E que serviço eu estou falando? Eu estou serviços muito triviais a princípio, mas na ausência deles, eles produzem caos urbano, limpeza urbana. Experimenta você ficar uma semana sem limpeza urbana, você vai ver o que vai acontecer aqui, na sua localidade. Depende de creches, depende de escola, depende da saúde, do posto de atendimento, do transporte escolar, da merenda. É daí que vem esse dinheiro. Então, a relação é muito tensa e a dependência é muito grande. Dependência diz também sobre poder. A mineradora tem um poder econômico muito forte ali dentro por causa dessa dependência do orçamento. 15, tá? Partir para cá. Esses municípios, comparativamente a Minas Gerais, têm um IDH muito bom. Tá? Estão na média de Minas Gerais. Então, não são lugares ruins para se viver. Comparativamente com os outros municípios, estão na média. São lugares bons. Ou seja, tem um padrão de vida comparado adequado. Superior a uma boa parte do que ocorre em outras partes de Minas Gerais. Tá? É um lugar bom para se viver. Olha só. Tá? 2, quantas pessoas vivem nesses municípios? 1 milhão de habitantes. Isso é 5% da população de Minas Gerais. 5% da população de Minas Gerais está localizada nesses municípios. Tá? Bom dizer esses números. E aqui eu estou localizando para vocês os casos que estão mais na mídia, mas vocês podem notar, por questão do desastre, né, dos 2 desastres, né, que é Mariana, tá, e Brumadinho. Brumadinho, basicamente, ali em 2017, está ajustado aqui para 2018, 1/5 da renda do município vinha do CEFEM. Tá? Note um pouquinho, se você for ali para cima, pegar São Gonçalo do Rio Abaixo, tem 37%. Tá? Diríamos assim que a prefeitura é quase que uma filial, né, do orçamento. Tá? Se fosse uma SA, era uma controlada. Tá? É tamanha força da mineração. O que quer dizer isso? Essa força da mineração, então, impõe a ela também poder de organização do espaço, como ela achar oportuno, porque ela tem o que ofertar. E ela oferta o quê? Arrecadação de impostos e emprego. Tá? Deixa eu passar aqui um outro ponto para vocês. Nota o seguinte, salário da mineração sobre salário no município. A mineração paga 85% mais do que o município, do que os trabalhadores do município. Tá? Isso aqui é salário médio. Tá? Se você pegar aqui, nós temos 65% da mineração estão localizada nesses 20 municípios. 65% da massa salarial está nesses municípios. Se vocês olharem aqui, nós temos 257 mil pessoas ali dentro. Nós temos mais ou menos, na mineração, 35 mil pessoas nesses municípios. Ou seja, isso aqui nós temos 13% do emprego municipal. Dessas 20 municípios, a gente somar tudo isso, você tem mais ou menos 13%, 14% quase do emprego, é só dentro, veja só, eu estou contando aqui, é dentro da área de mineração, não estou contando nem os serviços que se organizam no entorno. Se você considerar esse serviço no entorno desses 20 municípios, é possível que a mineração comande 1/5 do emprego dessas 20 localidades. Veja o poder econômico e de desdobramento disso de organização do território. Tá? Vou passar aqui agora para um ponto que eu acho importante. Mariana, por exemplo, salário da mineração sobre o salário no município. 1/3, em Brumadinho também, 1/3 da massa salarial é da mina, das pessoas que trabalhavam dentro da mina. Tá?
Você pode ver o seguinte, você pegar São Gonçalo, você tem quase 50%, você pegar Congonhas, é 46% da massa salarial é da mina, dentro da mina, descontando os serviços que se organizam no entorno. Transporte, manutenção, serviço de alimentação, serviço de reparo, transporte de combustíveis, limpeza. Se você considerar tudo isso, é possível que Congonhas tenha ali 70% da sua massa salarial flutuando em torno da mineração. Tá? Se nós pegarmos aqui no emprego, eu destaquei Mariana e Brumadinho aqui, nós estamos falando de 20% do emprego formal. Tá? Se você pegar ali Congonhas, dá mais ou menos 39%, 40% do emprego formal. Tá? É mais ou menos o seguinte, você anda na rua, se você trombar com uma pessoa, trombar com outra, uma delas trabalha na mineração. É basicamente isso. Dentro da mina. Tá? Dentro da mina. É muita gente nessas localidades, nessas 20 localidades. Tá? E como a mineração é local, ela tem um comando local muito forte. Muito forte. E ela organiza esse espaço de forma muito determinada para ser educado. Tá? Qual a possibilidade de uma paralisação de uma mina produzir uma recuperação econômica? Essa que é a grande questão. Tá? Enquanto nós não pudermos ter uma alternativa para a linha verde, acontece duas coisas. O temor da paralisação da mina, do ponto de vista econômico, e agora surgiu uma nova coisa, né? Nos últimos 5 anos, tá? O temor do colapso da barragem. Então, hoje você vive entre 2 medos. Tá? Entre 2 medos, o colapso da barragem ou a dependência econômica. Tá? Que é algo que até 2005, até novembro de 2015, não estava de forma tão gritantemente explícita. Tá? Os acidentes, as rupturas, os desastres, as catástrofes eram localizadas, pequenas, muitas vezes era dentro do próprio pit de mineração. É um deslocamento de massas lá dentro, de rejeitos que produziam, aspas, acidentes de trabalho, eram classificados assim. Depois desses 2 últimos, deixaram de ser acidentes de trabalho, passaram a ser o quê? Impactos para fora, né, do pit de mineração, do site de mineração. E aí ele ganhou uma feição bem diferente. Tá? Então, o temor de todo mundo que está na mina é a mina parar, e quando ela para, eu vou perder emprego, e se ela parar é porque um desastre pode ter ocorrido. O medo agora é duplo. Tá? E o pessoal ainda não viu que tem um terceiro, né? A competitividade do S11D, que é a grande mina integrada, verticalizada no Pará, onde não tem nenhum problema de integração com o urbano, porque ela é isolada, o urbano foi construído pela Vale, no entorno. 2, também não tem barragem. Ela funciona a seco, né? Já ouviu falar de mineração a seco, o pessoal fala? Bem, eu vou falar para você, tem 100 milhões de toneladas no Pará, sim. Metade do que se produz em Minas Gerais. Né? Qual que você acha que é mais competitivo e mais interessante? Mexer numa mina integrada, isolada no Pará, ou você tentar mexer nessa mineração imbricada com o urbano, com os problemas de controle sobre oferta de água, regulação de água, acesso à água, transporte, deslocamento e tudo mais. Essas cidades, se nós temos uma percepção de futuro para essas 20 cidades, ela não é boa, não por causa da regulação, mas por causa da concorrência do Pará, para não falar do que nós vemos aqui. Eu falo do Pará para chamar a atenção de que esse não é um problema local, é um problema nacional, tá? De uma concorrência no espaço nacional. Bem, essas daqui são algumas expressões que refletem um pouco essa minha percepção. Eu pego a última aqui, tá? A última aqui na parte direita, embaixo, eu vou ler que eu acho que é a melhor síntese que eu consegui até agora desse temor desses locais, da sustentabilidade econômica e ambiental, no caso, né? O desastre é um desastre do ponto de vista ambiental, ele tem essas duas faces, tá? Que se expressam com maior ou menor intensidade em alguns locais do que em outros. Tá? As pessoas têm mais medo das barragens agora, mas do desemprego também. Aponta a sua filha Tatiane. Elas, como tantos na área, têm parentes que trabalham no setor. Isso aqui é uma síntese do dilema que tem a mineração. Sem ela é ruim, com ela também. Por quê? Porque eu tenho medo da ruptura e das mortes. Tá? Uma situação dessa é uma situação inimaginada em alguns países.
Tá? É inimaginável, não consigo ver nada parecido na Austrália, não tenho relatos sobre algo na Austrália. Por que eu falo da Austrália? Porque lá tem 400 milhões de toneladas, se não me falha a memória, talvez 430 até a última vez que eu vi. Tudo que o Brasil produz, eles produzem lá, na Austrália. Tá? Não tem esse problema lá. Tá? Agora, lá tem o problema da desestruturação da economia local quando a mina se exaure. Sabe o que acontece lá? Migram. Esvazia o local. Veja só, não é um problema nacional isso, nem local. Essa é uma característica desse tipo de organização. E você não pode ali atribuir à mineração, como eu costumo falar, a responsabilidade pela exaustão dos recursos naturais. É inegável que eles vão se exaurir. Tá? É inegável que eles vão se exaurir. E aqui no caso brasileiro, parece que a exaustão veio mais rápida do que estava se esperando. O pessoal não esperava que... Bem, esse que é o argumento corriqueiro aqui hoje em dia, né? Olha, a regulação pode impedir a produção mineral aqui em Minas Gerais e produzir um esvaziamento. Bem, eu afirmo o seguinte, não mudou muito a regulação desde 95 e isso já está ocorrendo. Não é por questão de regulação, é por questão de competitividade. Competitividade. Tá? Minas tem uma estrutura, quando perguntam da Vale para mim, eu falo assim, a Vale é uma empresa dual. Um dia eu falei isso, o pessoal quis quase me bater. Mas pode me bater, tá? Mas é verdade, tá? Não vou mudar de opinião, não. Tá? Ela tem uma estrutura extremamente moderna, extremamente competitiva, high-tech. Tá? A gente fala, brinca, já ouviu falar de internet das coisas, IoT, na mineração? Provavelmente lá na Vale tem 100 milhões de toneladas operando nesse tipo de estrutura extremamente monitorada e utilizando muito pouca água, com empilhamento a seco. Tudo que se deseja aqui para Minas Gerais tem no Pará, nesses 100 milhões. O que nós temos aqui é uma estrutura antiga, uma estrutura da década de 50, um modelo tecnológico de produtivo de mineração da década de 50. É necessário, para nós entrarmos de novo na disputa mineral, basicamente reconstruir toda essa estrutura, refazer. A mina de Brucutu aqui, que é uma mina moderna. Tá? Apolo vai ser uma mina moderna. Não tem mais esse tipo de risco. Ou seja, quando o pessoal fala, não tem saída para mineração, bem, tem saída para mineração, mas também tem outra mineração. Precisa de regulação para isso, para colocar a produção econômica num trilho razoável, tá? Que não se teve até o momento. Tá? Não se teve até o momento. Tá? Então, vamos dizer assim, a mineração tem alternativas na própria produção mineral, um outro modo de minerar. 2, para além da mineração, é necessário fazer outras coisas. Tá? Que, por incrível que pareça, o governo estadual, que é quem está mais próximo disto, pouco fez. Tá? E o governo federal fez menos ainda. Tá? Nunca se deu atenção à reconversão dos territórios. É basicamente uma coisa estranha quando você sabe hoje que nós já estamos aqui indo para 2020, nós estamos há quase 5 anos de redução progressiva do nível de mineração em Minas Gerais. De ferro, nessas 20 localidades. Bem, como diversificar? Eu não vou me estender muito aqui, mas depois a gente pode debater, mas a palavra diversificação, quando a pessoa fala diversificação para mim, eu já sinto um arrepio, tá? Eu já começo, eu não arrepio os cabelos porque não os tenho, né? Já os perdi, mas o pessoal usa essa palavra diversificação com tamanha facilidade e eu fico tão apavorado quando uso, porque aqui eu fui fazer uma listinha exploratória do que tem que ser feito para diversificar, ou ter oportunidade de se diversificar. Eu não estou postando nem o sucesso, tá? Eu estou postando a necessidade de ter uma possibilidade de... E aqui eu fui listando o que deve ser construído, tá? E aqui eu vou falando para você o que vem passando pela minha cabeça. E aqui eu vou deixando vocês lerem para vocês se entreterem com a quantidade de coisa que tem que ser feita para tentar ter uma oportunidade de diversificação ali dentro, tá? Vai vendo aqui, tá? Quando o indivíduo fala diversificar para mim, eu começo a ficar em pânico, né? Porque eu começo a pensar em tudo isso, tá? Uma composição disso tudo. E eu parei aqui porque acabou o espacinho aqui no PowerPoint, tá? Dá para fazer mais coisas aqui. Isso aqui é de sair de um debate sobre diversificação econômica. Então, quando a pessoa fala diversificação econômica, eu já falo assim, o que você acha? Eu falei assim, vamos agendar uma conversa de mais ou menos umas 12 horas sobre o assunto? Tá? Porque não é uma trivialidade, a palavra é muito simples, né? E agora eu vou colocar para vocês uma experiência que eu estava discutindo hoje mesmo, novamente, recordando, né? O problema da diversificação que foi posta para o município de Mariana. Tá?
Quando nós fomos tentar diversificar, porque houve a paralisação da mina ali, né, por completo, tá? E não foi um impacto muito grande em Mariana, porque como você tem porque ali tinha um complexo minerador muito grande próximo a ela, então você teve o quê? Segurou um pouco a estrutura municipal, né? Mas ali nós fomos ver, tem terreno? Não tem. Por quê? Porque o terreno foi comprado pelas mineradoras para produzir aquela organização do espaço que elas requisitam naquele negócio. Bem, a cidade ficou encurralada. Essas cidades já são o quê? No caso da mineração nossa, a geografia já não é muito favorável, tem muito morro. Tá? 2, as terras poucas são controladas, tem proprietários. 3, tá? Onde está a energia? Tinha problema de suprimento de energia. Quem tinha energia lá era a mina. Se você sair fora da mina, não tinha energia disponível para outra produção. Tinha gargalo na mina. O gás não tinha uma rede de gás, passava uma linha de gás que ia direto para a mina. Você não tinha canalização de água, porque era possível. Não era possível porque o município estava em crise, não conseguia produzir, canalizar água até os lugares onde se necessitava água para produção. ETE, que agora é uma necessidade, não tem. Zoneamento, estava falho. Você começa a colocar isso, quando você coloca essas areias, a engrenagem gripa. Trava o município fica como se fosse preso em torno da mineração, independente dela. Quando acontece isso, algo estranho ocorre. Por exemplo, e eu vi isso, tá? As pessoas da cidade começam a criticar aqueles que foram atingidos pela ruptura da barragem. Como? Se vocês não estivessem lá, eu não estava aqui nessa situação. É uma loucura dizer isso. Tá? Mas você racha a cidade, o município, em 2 partes. Aqueles que foram atingidos e aqueles que depois reclamam da existência dos atingidos. Como se a culpa fosse deles. Você imagina isso numa agenda política, de debate político interno. É muito difícil lidar com isso. As pessoas subestimam esse tipo de coisa. Não é fácil o prefeito, numa situação de crise fiscal, que eles têm crise fiscal, que não conseguem manter a merenda. Por exemplo, um dos debates lá em Mariana era como manter a educação integral. Mariana cortou toda a educação integral, porque não tinha dinheiro. Não conseguia manter as creches. A limpeza urbana colapsou. Teve que fechar posto de atendimento. Os tratores não tinham reparo. Isso aí vai gerando um acúmulo de coisas. E o prefeito faz o quê? Como é que um prefeito, numa situação dessa dramática, fala assim, vamos fazer uma política de diversificação? Isso é quase uma insanidade, se falar isso. Né? O pobre prefeito está perdido tentando fazer a limpeza urbana, recuperar aqueles danos, fazer a escola funcionar, tipo creche, e você vai pensar uma política de diversificação? Tá? Na crise não tem, né? Como você reagir de forma normal. Bem, também no áudio tem uns caras bem esquisitos, tá? Mas, quando você entra numa crise dessa, a retração do município, a coisa defensiva, do ponto de vista da população que quer um emprego, que perdeu o emprego, da população do atendimento público que está ruim, que foi reduzido, a escola que fechou, o posto de atendimento que não está funcionando, o transporte urbano que fragilizou, a limpeza, a iluminação pública. O que acontece nesse momento? Há uma aderência ao convencional. A cidade se torna conservadora. Tá? Quando ela se torna conservadora, o que ela pede? A volta da mineração. A gente vê isso recorrentemente, a volta da mineração. Então, você tem manifestações, e veja só, eu apresentei uma aqui, o próprio prefeito de Brumadinho, logo alguns meses depois da ruptura da barragem, estava preocupado assim, quando a mina volta a operar? Qual que é a preocupação dele? Ele estava vendo que ele tinha um monte de serviço público que estaria o quê? Impossível caos. Em questão de meses, né? Em questão de meses ele teria isso. Imagina, some 1/5 do meu orçamento. Tá? Só para você ver isso aí, você viu a crise econômica brasileira, que o pessoal falou que caiu o PIB 3%, caiu o PIB 4%, caiu o PIB 2%, já é um caos, né? Uma paralisação dessa facilmente derruba o PIB em 10%, só que ela derruba 10% em um mês. Faz assim, puf, cai em 10%. Produz um processo em cascata de desestruturação da sociedade local. Tá? Esse é um problema muito sério, tá? Que exige estratégias de diversificação para que você não fique dependente.
Isso aí é um pouco do que eu coloquei de necessidades, para você ter o sucesso em atrair um empreendimento que não concorra, que não seja concorrente, não, que não seja dentro do complexo da mineração. Está fora da cadeia produtiva da mineração. Bem, se você vê isso aí, basicamente quase nenhum desses municípios tem isso, porque são municípios mineradores, eles são organizados para a mineração, eles não são organizados para outra produção. De fato, muitas vezes a própria outra produção é engolida pela força da mineração. Como é engolida pela força da mineração? Eu mostrei para vocês que o salário, em média, é 85% maior. Todo mundo quer trabalhar na mineração. Você desmobiliza os esforços, os recursos, e todos eles são canalizados para dentro da mineração, o que é razoável, viu? Não é algo estranho do ponto de vista econômico, não. Estranho seria o oposto, né? Quando você paga um prêmio de renda 85% superior à renda que você usufrui em outra atividade não correlacionada à mineração, é óbvio que a mineração puxa recursos. É óbvio que ela puxa recursos. O que você tem que fazer? Você tem que elevar as condições, dar alternativas, outras rendas que consigam fazer o quê? Realocar os recursos dentro dos municípios, reorganizar os recursos. Os municípios, em geral, não têm uma área sequer para instalação de empreendimentos, não tem política, não tem, quando você tenta fazer algum tipo de atividade, você não tem noção de qual é essa atividade para alternativa à mineração, porque se desconhece. Tá? Bem, essa aqui está uma discussão que eu vou colocar. Aqui tem uma coisa engraçada, tá, que eu gostaria de chamar a atenção. Tá? Olha o parágrafo 6º aí, tá? Tem aqui, das parcelas que tratam os incisos 5 e 6, tá? 75% do CEFEM municipal e estadual, 75% dessa receita, né, serão destinados preferencialmente, pelo menos 20%, ou seja, 20% de 75% serão destinados preferencialmente para uma alternativa à mineração. Quantos por cento você acha que foi destinado preferencialmente para a diversificação? Quer avaliar a alocação fiscal desses municípios? Convido vocês a participar dessa atividade. Né? Você provavelmente não tem 20% de 75% para a diversificação. Tá? Primeiro, porque eles não sabem fazer isso. Segundo, porque a mineração tem uma renda prêmio fantástica. Estou confortável. Passei pelas crises econômicas. Tenho 1/5 da minha receita bancada pela mineração confortável. Tá? Isso gera um conservadorismo. Gera um conservadorismo no sentido lato da palavra. Tá? Se você pegar agora... A política estadual de diversificação é magnífica. Tá? É magnífica. Aqui eu copiei alguns trechos dela. É o último documento, a última lei que trata da diversificação é essa daqui, de 5/12/2016, tá? 5/12/2016, é a última decisão e política estadual em prol da diversificação. Se você ler aí, vai ter algumas coisas interessantes, tá? Tem lá o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, tá? E tem uma ação muito forte do Estado, né? Que é o artigo 6º. Olha só que interessante. O Estado apoiará a criação de centros gestores de políticas de apoio à diversificação dos municípios mineradores, e aí nós estamos, sei lá, apoiando o apoio da intenção, da boa vontade, não sei o quê, não temos nenhum instrumento efetivo de diversificação no Estado. E eu tenho 1 milhão de pessoas nesses lugares. Tá? Não existe política de diversificação em nível estadual, e aquela que ocorre em nível federal é vazia de comando. Tá? Esses municípios estão dependentes da mineração. Dependentes da mineração. E quando a pessoa abre os olhares para outros temas, para além da mineração, tá? Veja só, eu estou falando além, não é contra a mineração, estou falando para além da mineração. Quem faz isso? É uma raridade você encontrar alguém que faça isso. Ele só vai pensar para além da mineração quando a mineração acaba, só que aí ele está preso numa crise econômica, que recurso ele não tem. O CEFEM teria que deslocar esse recurso, ele não desloca, e a política, não existe política municipal. Política municipal é impossível, e na política estadual também não. Nós estamos o quê? Esses municípios estão ao léu, dependentes da mineração. Qual a reação deles quando há uma crise dessa? Se tornam mais conservadores e se agarram à mineração, porque é o que eles têm. E aí você fica entre dois medos, né?
entre dois medos. Bem, eu queria colocar... É uma relação muito complexa, tá? Eu não estou falando nem a favor nem contra a mineração, eu estou falando que eu acho um pouco como eu vejo essa realidade. É uma relação dual, de negação e apoio, de horror e necessidade. Não é uma relação linear, não é uma questão muito simples você falar dessa maneira, né? As pessoas geralmente querem um discurso muito linear. Não é linear. Não é linear. Por exemplo, eu falei várias coisas, a dependência da mineração, a necessidade, eu quero ir além, mas não sei fazer isso. Eu sou contra a mineração, mas eu sou a favor da mineração, eu tenho medo da mineração, mas tenho medo que ela saia. É um negócio complexo. Isso aí gera, muitas vezes, uma paralisação. E não se sabe o que fazer. Eu acho que a gente está basicamente nesse momento agora. Basicamente nesse momento. Uma incerteza e uma incapacidade de agir nessa situação. O que fazer? Lamento informar, mas esse é o problema. Eu tenho várias respostas, eu não tenho uma. Tá ok? É estranho fechar uma intervenção dessa, mas catastrófica, mas a verdade é essa. Lamento, tá? Obrigado pela atenção, gente.